Olá, me chamo Patrick e eu tive um novo começo. Estou aqui para testemunhar o milagre que Deus operou na minha vida. Ele já tinha operado o milagre quando eu tive 1 ano de idade e fui curado de uma meningite séria sem sequelas, e agora ele fez mais um milagre. Eu poderia resumir esse testemunho com a frase: eu tinha um tumor no cérebro e Deus me curou. Já seria mais que o suficiente para encerrar esse testemunho. Mas eu gostaria de dar detalhes, porque durante todo esse processo Deus realizou milagre atrás de milagre. Eu vou começar contando um problema. Eu estava sofrendo há algum tempo com dores de cabeça crônica e estava tendo problemas de visão desde o início de 2024, o qual minha visão estava ficando embaçada, pois eu estava perdendo parte dela. Depois de várias consultas em vários oftalmologistas, eu fui encaminhado para um neurooftalmologista, em que no dia 17 de agosto, no mesmo dia da festa country, eu fui diagnosticado com um tumor no cérebro. O tumor estava numa região muito sensível e alguns exames diziam que ele estava com um tamanho de 4,7 centímetros. Ele estava comprimindo o nervo óptico e estava invadindo a hipófise, é uma glândula responsável por uns 70% dos hormônios do corpo, e ele estava comprimindo o cérebro e causando microsangramentos. O médico disse que seria necessária uma cirurgia delicada e disse todos os riscos que poderia ter. Eu poderia ficar cego, eu poderia perder o movimento do corpo, a minha visão poderia não melhorar, entre outros. E ele disse para orarmos para que esse tumor seja um craniofaringioma, que é um tipo de tumor extremamente raro, mas benigno e de crescimento muito lento. A notícia me deixou a minha família completamente abalados. Ficamos totalmente transtornados e sem chão com esse diagnóstico. Mas meus pais tinham fé e sabiam que quando o chão acaba, nós devemos segurar no que está no alto. Eu e minha família nos apegamos ao Salmo 27,14. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Com o diagnóstico em mãos, tivemos que levantar a cabeça e procurar as opções. E fomos atrás de neurocirurgiões para entender melhor a situação e ver as possibilidades de tratamento. Nessa hora, começou um clamor pela minha vida e pela minha cura. O GC, a igreja, a minha família, amigos e pessoas que não conheço se prostraram para o céu clamando por mim. E posso ser que o Espírito Santo me deu força para continuar com tranquilidade para os dias que viriam. Quero pular agora um pouco a linha do tempo, para ir para o dia 22 de setembro, na semana que antecederia a minha cirurgia, quando meu pai me comunicou logo no café da manhã que naquela noite iríamos à igreja todos em família. Meus pais sempre me convidavam para ir, mas naquele dia não foi um convite, foi uma convocação. Hoje eu entendo o que Deus fez naquela noite. Ele preparou um ambiente para que eu tomasse a decisão mais importante da minha vida. O pastor Ian, completamente usado por Deus, ministrou sobre a Arca de Noé, que em tese ele afirmou que haveriam tempestades e dilúvios em nossas vidas. Deus iria me guardar numa arca que aparentemente não seria um bom lugar, pois o ambiente é insalubre, é escuro, mas tinha um propósito de estar ali. E no momento certo Deus iria abrir uma janela anunciando que tudo acabou e já está chegando a hora de sair da arca para uma nova estação. Diante daquela mensagem, reafirmei minha aceitação em Cristo naquela noite, pois pude perceber que estava na arca sendo protegido e que a janela que o pastor Ian disse estava se aproximando. Durante todo aquele processo, eu vivi milagre atrás de milagre e vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro milagre foi que, quando eu ia às consultas, diante do diagnóstico, os médicos ficaram surpresos por eu ainda estar enxergando, mesmo com as dificuldades, pois diziam que pelo tamanho e local do tumor, eu deveria estar completamente cego. Em outras consultas, os médicos ficavam surpresos e diziam seu milagre, que até ali eu não tive nenhuma convulsão, não tive desmaio, nenhuma desorientação, e eu estava completamente saudável. Outro milagre é que depois de ir em vários médicos que não puderam ou preferiram não me operar devido à complexidade da cirurgia e risco de sequela, as portas iam se fechando, mas tudo para que Deus abrisse a porta correta para nós. Depois de muita oração pedindo por direção, decidimos buscar atendimento no sistema público de saúde para tentar conseguir uma vaga no Instituto Estadual do Cérebro, o IEC, muito recomendado pelos médicos, mesmo sabendo que cabia ao sistema público se iríamos ser encaminhados ou não para lá, mas para isso precisávamos de uma consulta no posto de saúde municipal. Então, indo ao posto, Deus colocou uma atendente que conhecia minha mãe e conseguiu uma consulta para a gente em tempo recorde de apenas 2 dias e com um médico neurologista. A consulta no posto de saúde foi a mais rápida da minha vida. O médico disse que sabia da minha situação e só queria saber como ele poderia me ajudar.
Expliquei que precisava entrar no sistema de regulamentação de saúde para tentar uma vaga no IEC, e nessa mesma noite o meu nome já estava no CISREG. O meu encaminhamento para o hospital foi mais um milagre. Uma tia minha que trabalha na rede de saúde trabalhava com uma amiga relacionada ao IEC e prometeu que ia trazer o meu nome para lá. Além disso, um pastor amigo do meu pai, sabendo da minha situação, colocou à disposição para tentar conseguir uma vaga. Ele é médico e foi professor de medicina, e quando se afastou da licenciatura, indicou uma professora que pudesse se substituir. E essa professora era uma amiga dele que trabalhava no IEC. O pastor ligou para ela e solicitou que conseguisse me levar para lá. Essa amiga então liga para o meu pai dizendo que estava na frente do computador do IEC, mas o meu nome não estava lá, pois eu não fui mandado para o estado. Eu e minha mãe nós fomos correndo para a Secretaria de Saúde, e quando chegamos lá, a funcionária me informou: "Ah, é você que é o Patrick? Eu acabei de resolver seu problema, e você está agora encaminhado para o Instituto Estadual do Cérebro." Depois disso, só nos restava esperar para marcar uma consulta para mim. Temíamos que, por ser um sistema público, poderiam demorar semanas ou meses, mas Deus fez mais um milagre e recebemos agendamentos em apenas 2 dias. E como se não bastasse ter conseguido uma vaga no IEC, minha tia da área da saúde disse que o ideal seria conseguir ser operado por um neurocirurgião específico, que é referência na área. E para nossa surpresa, Deus escolheu justamente ele para me operar. Nossa, Deus estava cuidando de tudo mesmo, pois isso foi só o início do processo. A cirurgia foi marcada para o dia 24 de setembro, que é mais um milagre, pois do dia que conseguimos a vaga até a data da cirurgia foi tempo recorde. O dia chegou e, apesar da cirurgia ser longa e complexa, ela foi um sucesso. Meu pai ficou no corredor aguardando eu sair da sala cirúrgica que leva para o CTI. Ele viu 2 pacientes que saíram da sala, ainda inconscientes, entubados e com todo o equipamento que dá suporte à vida. Mas na hora que eu saí por esse corredor, quem estava lá era minha mãe, e para o espanto geral dos médicos eu estava lúcido, e com a visão com a visão periférica do olho esquerdo que eu tinha perdido completamente, eu consegui ver a minha mãe se aproximando, e eu pude dizer para ela: "Mãe, eu estou bem, e eu estou enxergando bem." E após a biópsia, mais um milagre foi que descobrimos que o tumor era exatamente um crâniofaringioma, que é justamente o tipo de tumor extremamente raro, mas benigno e de crescimento super lento, que o meu neurooftalmologista disse para orarmos para que fosse. E a minha recuperação também foi um milagre. Os médicos diziam que minha recuperação foi astronômica, incrivelmente sem sequelas, e no CTI eu fui colocado num box ao lado de onde os médicos conversavam. E eu pude ouvir o que eles falavam, e frequentemente eles falavam: "Sabe esse garoto aí do lado? Você acreditaria que ele passou por uma cirurgia de crâniofaringioma e já está bem desse jeito?" Outro milagre imenso que Deus fez nessa história foi o tratamento após a cirurgia. Apesar da cirurgia, ainda havia o fragmento de tumor alojado na minha hipófise, e por ser uma região extremamente complexa para a cirurgia, foi indicado para complementar fazer tratamento com radioterapia. Mais uma vez ouvimos vários possíveis riscos colaterais. Ouvimos que poderia ter perdas de memória, perdas de tufos de cabelo, dores de cabeça e 50% de chance da minha visão piorar ou eu perdê-la completamente. Oramos a Deus, repreendemos todos os efeitos colaterais e meu pai me lembrou de Filipenses 1,6. "Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Começamos então um tratamento de 3 meses. Todos os dias úteis ficava deitado naquela cama com uma máscara de 5 a 12 minutos, todo o tempo orando, agradecendo a Deus pelos cuidados para comigo. E graças a Deus a cada semana eu me sentia melhor. Após o tratamento com as imagens da ressonância, o médico incrédulo e super feliz informou que a radioterapia não tinha a intenção de diminuir o tumor, e sim de atrapalhar o crescimento dele. E para nossa surpresa, o tratamento foi tão eficaz que diminuiu significativamente o tamanho do tumor. E mais recentemente realizei um novo exame de campimetria para comparar o tamanho dos pontos cegos antes e depois da cirurgia, e depois da radioterapia também. E o oftalmologista que me acompanhou durante todo esse tempo, extremamente feliz, me informou que o resultado foi tão bom que parece que eu ganhei uma nova visão. E de fato, eu ganhei uma nova visão, a visão do reino de Deus.
E assim como Noé na pregação do pastor Ian levou cerca de 1 ano dentro da arca, assim também foi comigo. Já faz 1 ano que recebi o diagnóstico, e as portas da arca se abriram para uma nova estação na minha vida, onde estou curado, salvo, servindo a Deus e à igreja. Eu agradeço a Deus por este milagre, agradeço aos meus pais, à minha família, agradeço aos meus irmãos em Cristo, à minha igreja, ao meu GC e todos os amigos que estiveram comigo em oração. E se você está aqui neste culto ouvindo este relato, é porque você fez parte desse momento, e eu só quero agradecer. Muito obrigado.